Meus irmãos, Apocalipse, capítulo de número 22, versículos de 1 a 5. Apocalipse, capítulo de número 22, versículos de 1 a 5. Assim diz a palavra do nosso Deus. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Os irmãos sabem como sou fã de Crônicas de Nárnia. Quase em todas as pregações eu cito algo, eu falo algo de C.S. Lewis ou das Crônicas de Nárnia. E uma coisa que nós temos que afirmar sobre este livro é que são dias felizes. Aqueles que leram, aqueles que assistiram o filme, percebem que os 4 meninos, Pedro, Edmundo, Lúcia e Susana, se divertem muito. Dias maravilhosos, dias surpreendentes. Descobrem que um leão fala, descobrem que através de um rugido de um leão, coisas vieram a existir, o mundo veio a existir. Lá, eles têm dias de comunhão. Os 4 irmãos ficam juntos e experimentam coisas maravilhosas juntos. E são dias de aprendizado. Como um exemplo grande, Edmundo, que num momento confia numa feiticeira que parece boa, mas que não era tão boa assim. Dias que foram realmente marcantes na vida daqueles meninos. E eu acho que quando C.S. Lewis escreve, ele tenta aproximar o que esses meninos vivem do que nós podemos viver. De dias que são felizes, de dias que são surpreendentes, como pais que têm a oportunidade de ver seus filhos nascendo, ou como presenciar grandes acontecimentos. Nós também temos dias de comunhão, dias de aprendizado. E eu acho que um dos dias que mais representa essas características é quando estamos em acampamento. Quando estamos em acampamento são dias felizes, são dias surpreendentes, são dias de comunhão. Ficamos 4 dias às vezes isolados num lugar com pessoas que amamos e que, por mais que não amemos tanto, temos que ver a todo momento no acampamento. Ou no final de acampamento, se abracem, deem um abraço em quem está do seu lado. E dias de, com certeza, muito aprendizado. C.S. Lewis, escrevendo uma ficção, então, ilustra muito bem os nossos dias. Contudo, meus irmãos, é engraçado que esses dias são desfrutados por nós, e dias como de acampamento, como reunião de grupo familiar, são compartilhados por pessoas que possuem a mesma esperança, a mesma fé. Principalmente quando nós participamos da ceia. Hoje é um dia feliz, surpreendente, de comunhão e marcante. Hoje é um dia especial, não querendo copiar Tiago e York. Mas é engraçado que essa esperança um dia terá fim. Chegará o dia que não teremos mais a esperança. Chegará o dia que teremos apenas o real, concreto, bem na frente dos nossos olhos. Por isso, nessa noite,
eu gostaria de falar com os irmãos sobre o romper da esperança. O grande dia, em que toda a esperança chegará ao fim. Isso não é ruim. Será o dia em que teremos o próprio Cristo ressurreto e nós habitaremos com Ele para todo sempre. João escrevendo Apocalipse, palavras que foram escritas a pessoas que viviam constantemente perseguidas por causa do Evangelho. O próprio João estava na ilha de Pátimos por causa da perseguição ao Evangelho. Ele havia sido exilado para aquela ilha. Apocalipse capítulo 1, versículo 9 diz isso a nós. Uma época marcada pela idolatria. E não idolatria aos falsos deuses como era no Antigo Testamento, mas ao imperador. O Império Romano requeria dos seus moradores do império que adorassem César, adorassem o imperador. E então começa a ter uma frouxidão espiritual. As pessoas, por causa do medo, tendem a adorar César e deixar Deus. E João então escreve essas palavras, tendo a visão de Deus, para que os fiéis se mantivessem cada vez mais fiéis à palavra de Deus. E um estímulo para isso, novos céus e nova terra. A esperança que há em Deus. Apocalipse é o livro que chama os crentes de volta ao primeiro amor, acompanhado de um incentivo, que apesar de não ser imediato, mas é garantido na volta do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor. E que por mais que a esperança seja abstrata, não podemos pegá-la. João começa a escrever de forma real essa esperança. Percebam que no capítulo 21, ele fala do novo céus e da nova terra. Esse lugar, e vai parecer engraçado isso, é realmente um lugar. Nós habitaremos lá, haverá uma cidade, haverá ruas de ouro, que apesar de abstrato, ainda significa sim, que será um lugar físico, real, concreto. Então, o romper da esperança nos revela uma vida constante em Deus. Versículo de número 1 diz: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. A beleza da Nova Jerusalém é algo que nunca havia sido escrita por ninguém. Só João pôde escrever a primeira vez. E João não tirou essa visão da sua imaginação, não. João teve essa visão a partir do próprio Deus. Deus falou para João: escreve essas coisas. E a ideia de água no versículo é muito importante, porque a água se relaciona com a alegria e o bem-estar. Eu não sei se os irmãos já foram em sítios ou já tiveram a oportunidade de poder conversar com alguém que procura comprar um sítio. O meu pai, ele me dizia que um sítio só vale a pena ou só é muito bom quando tem uma nascente dentro das terras do sítio. Graças a Deus, Pedro Barros tem isso. O nosso acampamento tem isso. E por isso ele é considerado um local muito bom. Se nós avaliamos os locais por ter uma nascente, por ter a água brotando ali, o novo céu e a nova terra, não só terá um rio, como esse rio sai do trono de Deus. Não é uma nascente comum, não é uma nascente fabricada, é uma nascente que sai do trono de Deus. A água ganha mais importância quando vemos que ela também não é comum, ela é especial, pois ela se origina no próprio Deus, que possui a vida em si mesmo. Esse rio é uma corrente de bênçãos, e que traz comunhão com Deus.
E eu não sei quantas vezes você já leu João capítulo de número 4. Mas se você ler lá, você perceberá que Jesus faz uma relação muito simples entre água e vida, entre água e salvação. Ele diz que aquele que é nascido de novo possui uma fonte a jorrar dentro do seu coração e que ali produz vida e vida em abundância, de forma que aquele que toma daquela água nunca mais terá sede. E essa relação entre água e vida não é nova nas Escrituras. Ezequiel fala das águas que fluíam do templo de Jerusalém e traziam vida ao Mar Morto. A perfeição dessa água na Nova Jerusalém é retratada como a imagem de um brilho, como se fosse um cristal. Não há no mundo um rio como esse. Não há no mundo um rio que carrega a comunhão e a salvação em Deus. Este rio é totalmente diferente. E esse rio ele não para de correr. Por isso, o romper da esperança nos revela uma vida constante em Deus. Um rio que não para. Um rio que é sempre constante. Ou seja, a vida que teremos nos novos céus e na nova terra não acabará. E não é simplesmente viver eternamente, mas é ter comunhão constantemente com Deus. Sabe o que a gente aprende com isso? A gente aprende que não existe a possibilidade de colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus, porque qualquer outra coisa tem prazo de validade. Tudo tem prazo de validade, mas a comunhão, a vida que existe em Deus é constante e não acaba. A salvação em Deus é constante mesmo quando nós somos infiéis, quando nós somos reclamões, quando nós erramos. Aqui você pode se lembrar, por exemplo, de Abraão. Mesmo falando aquelas mentiradas todas, Deus continuou dando vida a ele, comunhão com ele. Você pode também se lembrar de Edmundo em Crônicas de Nárnia, que apesar de ter confiado numa mulher ruim, como a feiticeira branca, ele experimentou do perdão e da vida que havia em Deus, porque é constante. O rio que corre nessa cidade nos mostra a realidade constante da salvação em Cristo, e que pode ser vivida hoje, mas que será completa no novos céus e na nova terra. Mas quando a esperança já não mais existir, haverá também a revelação de uma vida abundante em Deus. Versículo de número 2: no meio da sua praça, de uma e a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá maldição. Vocês conhecem essas imagens? Árvore que produz fruto, rio. Algo vem à cabeça de vocês quando vocês leem árvore da vida? Rio que passa perto de uma árvore. Para mim, lembra Gênesis. E João usa essas imagens porque ele está tentando, ou melhor, está mostrando que Deus reconstruirá de uma forma muito mais perfeita aquilo que existiu no Éden. Se no Éden Deus se encontrava com Adão e Eva na viração do dia, no novo céus e na nova terra, Deus se encontrará conosco a todo momento. A ideia de João, então, é reconstruir a imagem do Éden, mas mais do que isso, mostrar a grandeza que há no novo céus e na nova terra.
muito superior ao Éden. Ezequiel, capítulo de número 47, versículo de número 12, diz: junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá o seu fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Meus irmãos, se a água já é tão boa hoje, imagine uma água que sai do trono de Deus e que rega uma árvore que produz fruto, não numa estação do ano, mas que produz fruto todo mês, toda estação, sem parar, puramente e tão somente abundante. A abundância da vida eterna é prefigurada na cena que João descreve, marcada pelas árvores e pelo rio, que ambos dão vida e vida em abundância. A abundância da vida eterna é vista aqui. E agora eu quero trazer um significado para essa árvore. O termo na língua grega para árvore é o mesmo termo para madeira, ou madeiro, ou ainda cruz. Sabe o que João está dizendo para mim e para você nessa noite, ou nessa tarde? É dizer que essa árvore que dá vida, ela já nos deu vida na cruz do Calvário. Esse mesmo termo usado aqui é usado por Paulo em Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14, que ele, dizendo sobre Cristo, afirma que ele resgatou nos resgatou do pecado, fazendo-se maldição na cruz do Calvário, a fim de que nós recebêssemos o Espírito Santo. Se a grande recompensa do homem em Gênesis era a árvore da vida, lembram-se? Vocês podem comer, principalmente da árvore da vida, só não comerás da árvore do bem e do mal. Se a grande recompensa da obediência do homem em Gênesis era a árvore da vida, oferecendo a eternidade e a saciedade, em Apocalipse isso vai além, porque a árvore da vida estará lá, mas ela não é mais garantida pela obediência, ela é garantida pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É isso que faz do novo céus e da nova terra um lugar totalmente diferente e especial, porque Cristo garantiu através do seu sacrifício. Os frutos dessa árvore produzem todos os meses, sem parar. O que será que a gente aprende com isso? A gente aprende que a comunhão com Deus no novo céus e nova terra não será mesquinha, não será conduzida pelo quanto que nós oramos ou lemos a Bíblia, mas será abundante, tão abundante que diz o texto, que nunca mais haverá qualquer maldição. Essa abundância não será limitada, mas ela será, como diz o texto, cura para todos os povos. Lembram-se da história de Ruth, uma moabita que foi incluída no povo de Deus? Lembrem que Boaz era filho de Raabe, a prostituta. A abundância da salvação é maior que o poder do pecado, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. É isso que nos aguarda no novo céus e na nova terra. Nunca mais haverá maldição. Na Nova Jerusalém, a vida com Deus será plena, por causa do rio da água da vida e da árvore da vida. Não haverá morte nem dor, porque na cruz foi pago, e a Nova Jerusalém é o romper da esperança do Evangelho. Lá será o começo da eternidade. João usou figuras do Antigo Testamento
para ilustrar essas verdades maravilhosas ao nosso coração. Mas além de revelar uma vida constante em Deus, uma vida abundante em Deus, também revelará uma vida de comunhão com Deus. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Não há dúvida que quando estivermos no novo céus e nova terra, a coisa mais importante, a principal presença será a de Deus. O seu trono estará para todos aqueles que são os seus filhos. E meus irmãos, o trono de Deus significa que a presença íntima de Deus estará lá. João está dizendo que tudo que a cidade significa para os santos, isto é, vida eterna, provisões em abundância, cura completa, segurança absoluta, só é possível por causa da presença de Deus. Hoje, nós temos a presença espiritual através do Espírito Santo. Mas no novo céus e nova terra, nós tocaremos o próprio Cristo. Nós experimentaremos de uma presença real e comunhão íntima com Deus. E essa presença íntima dá liberdade a nós, povo dele, a chance de adorar, a chance de servi-lo, de contemplar a sua face, de forma que seremos selados nas nossas frontes com o nome dele. A comunhão com Deus é vista através dessas coisas. Não precisaremos mais orar sem vê-lo, mas nós oraremos podendo vê-lo frente a frente. A maior expressão de comunhão com Deus e de entendimento dele será na Nova Jerusalém, quando os inscritos no livro da vida contemplarão e irão além daquilo que os sumos sacerdotes faziam no Antigo Testamento. Entrar no Santo dos Santos vai ser fichinha. O mais importante é o próprio Deus que estará conosco. A comunhão será tão perfeita que o nome dele estará sobre as nossas testas, e ele será nosso e nós seremos dele. A santidade de Deus será refletida em nós de forma perfeita, como nunca foi antes. O que Deus nos promete é uma adoração sem fim e perfeita na eternidade. O romper da esperança revela uma vida constante em Deus, revela uma vida abundante em Deus, revela uma vida de comunhão com Deus. E por último, revela uma vida de plena presença de Deus. Versículo de número 5. Então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem de luz do sol. Por quê? Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Não haverá mais noite significa dizer que não haverá mais tristeza, não haverá mais pranto, não haverá mais sofrimento, nem dor, nem morte. O pecado já não mais existirá, nem sequer a sensação de separação de Deus. Os irmãos se lembram de Salmo capítulo de número 42, versículo de número 5? Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio, Deus meu. O salmista, para dizer essas coisas, ele experimentava uma das sensações mais duras da vida. A sensação de não sentir a presença de Deus. No novo céus e nova terra isso não existirá. No novo céus e nova terra, a sensação de separação de Deus não terá espaço, porque a presença dele será plena. Qualquer efeito do pecado será extinto, como impureza, vergonha, engano. A luz do sol não existirá, e nem sequer outro ser que ilumine.
a não ser o próprio Deus. Aquele que um dia nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, brilhará diante dos nossos olhos e em nós para todo sempre. Lembram-se da bênção sacerdotal de Arão? O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Esse pedido na Nova Jerusalém será concreto. Ele estará lá. Não haverá mais dor, porque nós reinaremos e seremos vitoriosos juntamente com Cristo. A promessa de Paulo no capítulo 15 de Coríntios diz que um dia nós reinaríamos com Deus. E João confirma isso dizendo que nós estaremos com Ele e reinarão pelos séculos dos séculos. A presença plena de Deus nos dará a oportunidade de experimentar o que é reinar juntamente com Ele, o que é estar para todo sempre com Ele. Deus nos salvou não apenas para irmos para o céu, mas para reinarmos com Ele no céu. Ele não apenas nos levará para a glória, mas também para o trono. Não seremos nós apenas servos no céu, mas também reis. Reinaremos com o Senhor para sempre e sempre. Cristo vai compartilhar com a sua noiva a sua glória, a sua autoridade, o seu poder. Nós iremos reinar como reis e rainhas no novo céu e na nova terra. Que honra, que graça, que glória será. Diante disso eu te pergunto, você já é um habitante desse novo céu e nova terra? A sua resposta pode ser sim e não. Ou como os teólogos gostam de dizer, já e ainda não. Você já é um habitante de lá. Você já pertence a Deus e sabe que a sua pátria celestial está guardada e está sendo preparada. Mas você ainda não pode desfrutar de todas as glórias que terá lá. Mas eu te digo, viva como alguém que viverá lá. Viva buscando todas essas coisas que, apesar de não ser plenas, um dia serão e nós podemos experimentar delas aqui. O que você espera da Nova Jerusalém? Eu te digo, espere uma vida constante em Deus, uma vida abundante em Deus, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de plena presença de Deus. Nós participamos da ceia, foi um gostinho daquilo que será muito maior no novo céu e na nova terra. O romper da esperança é o começo da vida plena com e em Deus. Pode ser o fim da esperança, mas é o começo da vida com Deus para todo sempre. Nós precisamos ter o desejo de morar no céu e saber que a nossa esperança não se limita aqui, apesar de usufruirmos muitas coisas. Nossa esperança se resume em morar com Deus para todo sempre. Vamos orar? Senhor Deus e querido Pai, hoje nós temos o privilégio de experimentar bênçãos que vêm do Senhor. Bênçãos quando lemos a Tua palavra, quando oramos, quando estamos na comunhão da igreja. Mas sabemos que algo muito melhor está guardado para nós, no novo céus e na nova terra. Algo muito mais grandioso, pleno, maravilhoso está guardado para nós. E nós cremos que o Senhor nos dará isso pela graça, pela misericórdia, e porque um dia Cristo morreu a morte que era nossa. Ó Deus, momentos como a Santa Ceia são tão alegres, são tão vivificantes e edificantes, mas nós aguardamos e queremos o grande dia da volta de Cristo, onde seremos levados e seremos firmemente e fisicamente habitantes
do novo céus e da nova terra. Louvado seja o nome do Senhor por essas coisas. E nós, ó Pai, queremos felizmente sempre lembrar de todas essas verdades, para que a nossa esperança continue firme até o dia que ela será extinta, para dar lugar ao que é real, ao que é verdadeiro e fato. Jesus Cristo entre nós, ressurreto, e nós também com corpo vivificados, podendo contemplar face a face o autor e consumador da nossa fé. É em nome dele que nós oramos. Amém.